Só que eu estudava, e eu já vi no seu canal pessoas estudando, falando de um jeito que não é o certo. E eu estudava desse jeito que não é o certo. O que eu estudava? Eu estudava 8, 9, 10, 12, cheguei a estudar 16 horas seguidas. Caramba. Porque eu estava muito zerado e eu tive mais ou menos 4, 5 meses até a prova. E a matéria era muito extensa para mim, eu não tinha conhecimento de quase nada. Então, assim, eu estudava muito tempo, pesadamente, e isso daí desmotiva. Cansa, né? Cansa, mas cansa de um jeito que você fica... No dia seguinte, para você começar de novo, é muito estafante, né? De 16 horas, por exemplo. Mas eu segui, sem final de semana. E você teve cabeça para estudar depois que seu pai faleceu? Foi muito bom para mim os estudos. Eles foram muito bons para mim porque eu deixava de pensar no luto. Enquanto eu estava focado ali nas matérias, eu não pensava nele, né? É claro que depois, quando você vai dormir, você vai encostar a cabeça no travesseiro, aí o luto batia com força. Aquilo me ajudava muito. Eu ficava focado nos estudos e aquilo, de alguma forma, amenizava a minha tristeza. E eu fui estudando. E eu lembro que para essa prova a nota de corte foi 6,5. Eu tirei 5,5. Não foi dessa vez. Fiquei muito longe. Mas me deu uma base muito boa para eu começar a estudar, partir para outros cursos de auditoria, né? E depois de um tempo, eu peguei um outro concurso. Na verdade, os da Receita estavam um pouco longe, né? E aí eu tinha descoberto um outro que era analista do Ministério do Planejamento e Orçamento. Prestei esse concurso, mas também ele saiu um pouco da área de auditoria e tinha que estudar ciências políticas, tinha que estudar umas matérias assim bem diferenciadas. Prestei esse concurso. Depois eu prestei Ministério Público, oficial de promotoria. Também não passei. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu estava perdendo o foco. Eu não estava focando no curso de auditoria. Depois de um tempo, estudei, prestei ICMS São Paulo. Também não passei, foi 6. Então minha média já tinha subido, minhas notas já tinham subido um pouquinho, de 5,5 para 6. Naquela época a nota de corte já estava beirando 7. Já. E aí eu percebi que eu não podia perder o foco. Ou você fica com a bunda na cadeira de auditoria, ou controle externo, qual que você seja, porque senão você começa a abrir muito foco, você começa a abrir muito leque, e aí você começa a ficar um especialista de nada, entendeu? Mas quando você viu que você tomou pau nos concursos, como que você ficou? Qual foi a sua sensação? Ficava mal, muito mal, porque havia uma cobrança. A minha família, ela não tem tradição de concurso público. Tá. Não tem. Havia uma cobrança muito grande em cima de mim para eu passar em concurso público. Mas você se cobrava? Os dois. Eu me cobrava e minha família me cobrava. Puta, cara, é complicado, hein? É demais. Terrível. E isso, para mim, impactava muito no desempenho na prova. Isso que eu tô te falando, já que eu já levei esses paus aí desses concursos, já tínhamos passado mais de 1 ano e meio de estudo árduo. E havia uma cobrança muito grande, entendeu? Inclusive por parte... Desculpa te interromper, mas essa cobrança aí que você está comentando era uma cobrança sem querer? Tipo, e aí, vai passar? E aí, pô, não conseguiu ainda? Era mais ou menos isso? Era. Ou era aquela cobrança, você tem que passar, meu, e aí, vai passar ou não vai no concurso? Era assim. Eu, por exemplo, um dia antes da prova, perguntava pra mim, e aí, você tá preparado pra passar? É cruel. Preparado pra passar. Não, é cruel, cara.
É que o pessoal não entende, né? Pois é porque é mais dedicação, né? Do que realmente... inteligência, nós somos todos inteligentes na média, entendeu? Concurso público, você tem que ir amadurecendo, você tem que ir estudando. Você vai ganhando esse amadurecimento com o tempo, entendeu? Que você vai internalizando os conceitos, né? Não é uma coisa do dia para a noite, mas a nossa situação financeira estava muito ruim lá. E eu tinha uns atritos com as minhas irmãs. E você virou o homem da casa, né, cara? Tipo, o responsável, né? Pela casa. Vamos dizer assim, que seu pai tinha falecido, né? Mas a minha mãe, ela tocava a empresa. Ela conseguia tocar. Minha mãe era o cérebro operacional da minha empresa. A parte administrativa até que fazia, como tinham poucos clientes, eram pouquíssimos trabalhos. A parte de operação, para minha mãe de costura, o que você dá para ela? Uma roupa, um vestido, uma bolsa, ela tira o molde e consegue fazer uma réplica perfeita, ou até melhorada. Nossa. Então, ela era o centro nervoso da empresa. Então, ela nessa parte, ela tocava. Então, chegava eventual algum pedido, ela destrinchava, cortava, passava para as costureiras, revisava. Então, ela ia tocando e eu me sustentava nessa empresa, né? Tá. E ela ia me sustentando. Mas vocês não estavam como antes, né, cara? Não estava como vocês estavam antes. bem como antes. Não estava. Tudo muito precário muito precário mesmo, muito precário. E tinha uma cobrança, né? Então, ó, você precisa passar, né? Você tem uma... E eu não pagava a pensão, tinha essa. Puta, eu tinha uma cara. filha, eu não pagava. Nossa, Mas velho. não, porque a mãe não cobrava. E à medida que eu ia estudando, que eu ia tendo conhecimento, eu estudava direito civil para o ICMS. Falei, essa pensão pode vir chegar aqui nas minhas costas a qualquer momento. E eu nunca tive um bom relacionamento com a mãe da minha primeira filha. Nunca. E você podia, inclusive, ser preso, você sabe disso. Podia ser preso. Prisão civil, né? Sim, e esse não é o pior. Para mim, esse não era nem o pior. Porque minha mãe me sustentava. E se eu não pudesse pagar a pensão é uma obrigação que ela transfere, né? Uhum. Então, ou seja, poderia bater nas costas da minha mãe. Poderia. E se não desse nas minhas mães, aí começa a ir para os colaterais, né? Exatamente. E a pensão é a única obrigação que ela se transfere até no falecimento, né? Exato. Então, eu comecei a ter aquele conhecimento, comecei a entrar em mais desespero ainda. Eu sempre tive uma relação beligerante com a mãe da minha primeira filha. Entendeu? E eu tive outras questões de pano de fundo que eu penso que foram isso que não fez ela cobrar a pensão de mim nesse inteirinho. Uhum. Mas eu sabia que uma hora a conta ia chegar para mim. E isso me afligia muito. Muito, muito. A pensão me afligia muito. Muito. Eu preciso arrumar um emprego, nem que seja de faxineiro, por causa da pensão. Você queria ajudar, né, a sua filha, né? Sim, mas eu precisava, porque isso ia chegar para mim numa forma de uma pensão, de uma demanda jurídica. Eu tinha certeza. E essa cobrança da minha família... Teve uma época que chegou no meu ouvido que familiares falavam que eu estava se escondendo debaixo da saia da minha mãe, nesses livros, que eu não passava. Porra. Entendeu? Não, cara, isso é cruel, cara. Isso é cruel. Mas era notório, minha mãe via eu estudando. Eu estudava, realmente estudava, ficava muito tempo estudando. Então eu estudei 2 anos inicialmente para concurso. Só levando pau. Só levando pau. E aí abri um hiato.